Então, gente, hoje nós vamos falar de cones da geometria espacial. E aqui eu vou falar dos elementos. Vou começar falando dos elementos do cone. O cone, a gente pode considerar ele como uma pirâmide, só que uma pirâmide como se fosse a base circular. Então, ele vai ser muito parecido com as pirâmides. Então, por exemplo, na pirâmide a gente tinha lá, né, um quadrado na base, eu puxava o centro e descia aqui e montava uma pirâmide. Agora, no cone, a vantagem até, porque ele fica bem mais fácil, é que nós temos um círculo. Para desenhar o cone, eu sugiro que vocês façam um triângulo e na base aqui do triângulo você faz um círculo, só que um círculo meio achatado, certo? Aí nós vamos ter aqui o cone. Bom, vamos para os elementos do cone. Aqui, ó, a parte de baixo do cone é um círculo, como vocês já podem ver ali, né? E essa base aqui, esse círculo, ele vai ser a base do nosso cone. E esse cone, ele tem, como todo círculo, circunferência, né? Nós temos um raio, que vai me dizer o tamanho dele. Nesse caso, esse raio aqui, ele está sendo chamado de R minúsculo, está aqui, ó. Um outro elemento muito importante aqui do cone é esta altura aqui, ó. Isso aqui é a altura, certo? Que é esta que está aqui. Deixa eu pegar aqui esse pontilhado aqui, ó. Eu estou riscando, é a altura do nosso cone. Aqui embaixo é o raio. E aqui vocês já começaram a perceber que ele já está formando ali um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo nesse cantinho aqui, ó. Esse triângulo retângulo, nós vamos usar ele em vários exercícios e usando o teorema de Pitágoras. Então, vou escrever aqui, né? Esta parte de baixo aqui, ó, é o raio da base. Isto aqui é a altura do cone. E um elemento novo que nós não tínhamos falado dele ainda é geratriz. Isso aqui não tinha lá na pirâmide. Geratriz é este pedacinho aqui, ó. É a distância que vai lá do topo, certo? A qualquer ponto do círculo aqui, da circunferência da base, ó. Qualquer ponto que ligue a parte de cima até essa circunferência aqui embaixo, ó. Isso aqui, ó, a nossa geratriz, certo? E aí, repare que nós temos esse belo triângulo formado aqui, ó. Esse triângulo nós vamos utilizar bastante. Lá, vocês lembram que na pirâmide tinha muito desses triângulos aqui, né? E lá tinham vários. Aqui vão ser menos, né? Mas, basicamente, o principal vai ser esse aqui. Dependendo do exercício, podem aparecer mais. Mas esse aqui é o principal para nós. Não é uma fórmula que você precise decorar, mas nós podemos dizer que aqui, né, já tem uma formulinha, né? Que formulinha que eu posso tirar desse triângulo retângulo aqui, né? Eu tenho lá, aqui, a altura. Aqui embaixo eu tenho o raio. E aqui eu tenho a geratriz. A geratriz é a hipotenusa, né? E a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Concorda? Bom, então, esses aqui são os elementos iniciais aqui do cone, certo? Vocês vão ver que ele é muito, mas muito, muito, muito mais fácil que a pirâmide, ok? Bom, eu pulei uma parte aqui, que é a área da base. Vou escrever aqui. Bom, vamos escrever aqui, ó. Aqui a gente falou dos elementos, né? Essa parte aqui é a base. Então, uma primeira fórmula que nós vamos ter, né, vai ser a área
da base. Concorda? Área da base. Na pirâmide, a base mudava, né? A base era um quadrado, podia ser triângulo, hexágono, né? Mudava. Lembra que até pedi para vocês lá? A gente escreveu que a fórmula da área da base da pirâmide depende da base, certo? Aqui não. Aqui, por isso que vai ficar muito mais fácil. A área da base do cone, ela vai ser sempre um círculo. Vocês lembram a fórmula da área do círculo? Qual que é a fórmula da área da base nesse caso? A base é um círculo ou circunferência. Opa. Qual que é a forma da área do círculo? Quem sabe aí, põe no chat aí, ó. Pode colocar escrito mesmo, se não quiser colocar com forma. Fórmula da área de uma circunferência, gente. Me ajuda aí. Quem manda aí pelo chat? Isso. Pi raio ao quadrado. Maria Vitória. Exatamente isso aqui, ó. A fórmula para você achar o raio de uma circunferência, aliás, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Ó. Esta aqui é a fórmula da área da base. Ó. A área da base é isso aqui. Por quê? A fórmula do círculo é isso aqui, ó. E lembrando que o π é aquele 3,14, né? Que pode, né, o π pode ser trocado por 3, por 3,1, por 3,14, dependendo do tipo de exercício. Quanto mais casas decimais você colocar, mais perfeito fica o resultado. Muito bem, Maria Vitória. Beleza? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a área da base, certo? E a grande vantagem do cone é que ela fica fixa. É sempre πr ao quadrado. E esse raio aqui é o raio da base, que é este aqui, ó, que está aqui embaixo. Ó. Este raio aqui, ó. Ok? Bom, vamos lá. Continuando, certo? Área lateral. O que é a área lateral de um cone? Então, imagina o seguinte. Vocês já viram o cone? Ele é parecido com um chapéuzinho de... Sabe aquele chapéuzinho de aniversário de criança lá, né? Vocês viram que normalmente, né, quando você compra o chapéuzinho de aniversário, ele vem esticado, né? Daí na hora a gente monta. Vocês lembram que formato que ele fica? Hã? Não entendi. Quando a gente monta ele é um cone, mas quando ele está aberto, quando ele vem lá na caixa, ele fica um negócio parecido com isso aqui, não fica? Ou o amarelo aqui, ou o verde, né? Ó. Se eu pegar, se a gente fizesse agora uma circunferência aqui, né? Se a gente fizer uma circunferência, recortar ela e fizer essa abertura aqui, ó, a gente monta um cone. Essa é a planificação que está um cone. Vamos pegar aqui a amarela. Os dois dá para fazer. Só que eles vão ficar dois cones diferentes. Um cone mais baixinho e um cone mais alto. Vocês têm tem compasso aí, não? Não tem, né? Então, senão daria para a gente fazer, mas não tem problema. Então, gente, ó. Isso aqui que está em laranjado aí, né? Não sei como é que está aparecendo para vocês, mas deve ser um laranjado. Isso aqui, ó, é a área lateral de um cone. Quando a gente abre um cone, se eu cortar aqui, ó, pela giratriz, isso aqui vira um cone depois, certo? Conseguem enxergar isso ou não? Isso aqui é uma planificação do cone. Então, esse pedacinho que está aqui, deixa eu colocar em outra cor que não vai aparecer aqui. Pegar um azul aqui. Ó, esse pedacinho aqui, ó, seria a giratriz, tá? Essa giratriz que está aqui, ó. Se vocês tiverem a oportunidade aí hoje,
façam uma circunferência, certo? Você vai fazer uma circunferência aí no seu caderno, no papel, e aí você escolhe aqui, ó, uma abertura. Você pega, escolhe uma abertura e recorta essa parte aqui, ó. Se você retirar esse pedaço aqui, você vai ficar com duas, né? Essa parte que eu pintei e a outra. Aí é só você juntar aqui, ó, essas duas partes, você fecha e junta. Você vai ver que ela estava esticadinha, agora ela vai subir e vai fechar um cone. Certo? Então é assim que a gente monta um cone. Beleza? Bom, essa parte aqui que está, então, em azulzinha é a geratriz do cone. Beleza? Eu vou apresentar para vocês, né? Nossa aula aqui está seguindo lá as aulas do Centro de Mídias, né? E lá no Centro de Mídias eles apresentaram uma maneira aqui para vocês de encontrar a fórmula. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês mais uma. Para encontrar a fórmula da área lateral. Então, a fórmula pronta já da área lateral vai ser essa aqui, ó. AL de área lateral é a fórmula do RG, ó. Pi R G. R é o raio, que está aqui embaixo, né? E o G, obviamente, é a geratriz. Isso aqui já me dá a área lateral, certo? Essa é a fórmula mais básica. Só que tem outras situações em que eu preciso saber um pouquinho mais para conseguir calcular a área lateral. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu fazer uma mesa aqui. Essa já resolve bastante problema nosso, tá, gente? Esta formulinha aqui, ó, já resolve o problema nosso. Se não me engano, lá pelo Centro de Mídia, só foi falado desta fórmula aqui, ó. Essa fórmula, ela vem da dedução que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa agora é a dica bônus de hoje aqui, tá? Essa aqui é uma a mais que nós vamos comentar, certo? Então, saque só. Imaginem, essa parte em laranja é a área lateral, certo? Vou colocar aqui um laranjadinho. Essa parte que está em laranja é a nossa área lateral. Tá, mas como é que eles chegaram naquela formulinha lá do PRG? Então eu quero tentar mostrar isso para vocês. Repare o seguinte, esta parte que está em laranja, se eu fechar ela aqui inteira, ó, se eu for diminuir na parte verde, ela está ficando, ó, aqui ainda forma um cone, né? Porque ela ainda tem aquela abertura. Se eu tirar aquele pedacinho ali e juntar as partes, ela vai levantar. Ela forma um cone. Mas se eu vier aqui até o fim, ó, e fechar, ó, ela já não dá mais um cone. Ela vai voltar numa circunferência, certo? Então, quanto menor essa abertura, né, vai ficando mais baixinho o cone, certo? Até que isso aqui seja zero. Então, essa área inteira aqui, ó, certo? Né, ela vai formar um círculo. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó, se eu der uma volta inteira aqui, ó, fazendo o contrário, né? Se eu der uma volta inteira, seria um ângulo de 360 graus. Imagina que essa parte verde aqui, ó, é um ângulo, certo? Imagina aqui um ângulo. Vou colocar em azul aqui, ó. Isso aqui, ó, imagina um ângulo alfa, certo? Quanto mais eu mexer nesse ângulo aqui, vai depender do tamanho do cone, concorda? Isso vai afetar. Então, se eu pegar aqui e aumentar, ó, vamos dizer assim, que o nosso cone seria o verde, tá? Se eu for aumentando esse ângulo aqui, vai aumentando a área lateral do cone. Se eu colocar aqui, ó, uma volta inteira, 360 graus, concordo que ele dá a área da circunferência inteira? Ele não forma um cone, mas ele fica uma circunferência inteira. Então, essa área lateral seria a área da circunferência. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Imagina um ângulo que dá uma volta inteira.
esse ângulo seria de 360 graus, certo? Então, o que eu vou fazer assim? Para um ângulo de 360 graus, a área vai ser a área da circunferência inteira, certo? Qual que é a fórmula da área da circunferência inteira? Que é essa aqui, ó. Pi r ao quadrado, certo? Aqui ela vai ficar pi raio ao quadrado. Mas qual que é o raio dessa circunferência? Não é isso aqui, ó? E isso aqui, eu até mostrei aqui em cima para vocês, ó, é a giratriz do cone. Então, aqui, ó, ao invés de r ao quadrado, nós vamos colocar o raio dela, que vale g. Então, seria uma regrinha de 3, ó. Pi g ao quadrado. Certo? Aí, eu quero saber qual que vai ser a área lateral quando o ângulo for menos que 360, porque se ele for uma volta inteira, ele fica π r ao quadrado, só que o raio é g, então ele vai ficar a volta inteira. Aí, se o exercício ele te falar assim, ó, e quando aqui o ângulo for de alfa? Aqui até vou escrever diferente, aqui, em vez de alfa, eu vou pôr ângulo. Que vai ser o ângulo central. E quando o ângulo for alfa? Aí eu vou ter a área lateral. Certo? E aqui eu posso fazer uma regra de 3. Esta é uma maneira que a gente pode calcular a área lateral através de regra de 3. Daí faria isso aqui, ó. 360 está para alfa, assim como π g ao quadrado está para a área lateral. Eu nem vou continuar, porque isso aqui não é para a gente decorar. É só para perceber que daria para fazer por regra de 3 também. Certo? Bom, mas a parte básica aqui do negócio é essa aqui, ó. Essa aqui é o mínimo que eu preciso saber, ó. Certo? Essa aqui é o mínimo para encontrar a fórmula da área lateral de um cone, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, a área da base. Aqui a área da base. Temos aqui a área lateral. E agora nós vamos montar a área total. O que é a área total de uma figura? No caso do cone, você tem o cone lá inteiro. Aí nós temos a parte da volta, a área lateral, e mais a parte de baixo. Concorda? Então, ó, é essa volta aqui inteira, mais a parte de baixo. Como é que vocês escreveriam isso aqui? A área lateral, até vou escrever mesmo, antes de colocar a fórmula, tá? Antes de colocar a fórmula, eu vou escrever aqui, ó. A área total vai ser a área lateral, que é toda a face lateral do cone, né? Essa parte inclinada. Tem mais alguma coisa? Tem. Mais a área da base, que é a parte de baixo. Concorda? Então, aí escrevendo mais na linguagem mais matemática, aqui, mais abreviada, eu posso dizer que a área total é a área lateral mais a área da base. Isso aqui, ó. Certo? Lembra lá dos prismas? No prisma, a diferença, ó, quando eu tinha um prisma, por exemplo, isso aqui, ó. Qual que é a diferença da área total de um prisma? A área total do prisma é a área lateral mais essa base e essa base. Então, aqui tem duas bases, certo? Por isso que eu falo para vocês, geometria tem que ter desenho. Para você não precisa, você vai ter que decorar muita coisa, mas o desenho vai te ajudar a lembrar de muita coisa também, certo? Isso aqui seria nos prismas. A pirâmide tem quantas bases? Uma só. Então, vocês vão ver
que a área total da pirâmide e do cone é igualzinho, certo? Porque é uma base só. Só que a maneira de calcular a área lateral é diferente. Entendido até aqui? Aí tem coisas assim, se vocês entrarem na internet agora aí e forem procurar, vocês vão encontrar umas outras coisas aqui, ó. Por exemplo, quer ver, ó? Pode encontrar assim, ó. Os caras pegam na internet e colocam lá, área lateral é o πRG, certo? A área da base é πr ao quadrado. E aí os caras já podem deixar assim, ó. Quem olhar para isso, não fica mais assustador? Tem gente que olha que não vai saber de onde isso veio. E o que que é? É a lateral mais a base. Uma outra coisa que a galera também faz aqui, ó, é colocar em evidência, ó. Se vocês entrarem na internet aí, vocês vão provavelmente assim, ó, qual que é a área total do cone? Tá vendo que tem, ó, π aqui, R aqui, π aqui, R aqui? A gente coloca o fator comum em evidência, ó. Eu tiro do parênteses. Olha como é que fica, ó. Tirei o π, tirei o R, ficou o G. Tirei o π, aqui é R ao quadrado, é R vezes R. Então eu tiro um R e fica o outro. Olha como que aparece essa forma. Ela pode aparecer assim, pode aparecer assim. Olha como fica bem mais feio. Mas é tudo a mesma coisa. Mas aqui, ó, isso aqui que eu coloquei para vocês, ó, é o mais importante para mim hoje, ó. Que você saiba que a área total é a lateral do cone, mais, né, toda a volta dele, mais a parte de baixo. Certo? Então, ó, o que que eu quero que vocês guardem? Isso aqui. A área total mais a área da base. Isso aqui já é o suficiente para nós. Certo? Volume. O volume do cone é igual ao volume da pirâmide. E o volume da pirâmide eu mostrei para vocês na aula passada. Inclusive mostrei aquele videozinho lá que o cara enchia. Vocês estão lembrados? Chegaram a assistir a aula da semana passada? Isso, ele pegava, né, uma pirâmide com serragem para encher um prisma, que tinha a mesma altura e mesma base. Quantas pirâmides ele precisou para encher um prisma? 3. Então, qual é o volume? Quem não assistiu aí, né, aquele videozinho, depois eu vou mandar lá o link lá para vocês no chat. Daquele jeito, né, ela parece mais feiona, né? Por isso que é importante a gente aprender as coisas bem do básico, assim, ó, mas entendendo, conversando sobre o assunto, entendeu? Tem muita gente que chega já vai direto para a fórmula e não vê nem da onde ela veio. Aí o cara fala, não vou conseguir decorar isso aqui nunca. Mas se você pensar assim, ó, olhando, ó, tô olhando para a figura, é a área lateral mais a parte de baixo. Pô, daí já tem um significado, daí é muito diferente, né? Não sei se vocês sentem isso, né? Bom, mas voltando aqui, ó, o volume do cone é igualzinho o volume da pirâmide. E a fórmula do volume da pirâmide do cone é assim: a área da base vezes a altura, que é isso aqui, ó, é a do prisma, né? Que é igual ao do cilindro. Aqui, ó, um cone seria ó, a mesma coisa que um cilindro. Opa, parece que caiu a aula aqui. Cadê a galera aqui? Deixa eu achar. Opa, voltou. Caiu a aula aí, gente. Eu vi que deu uma parada aqui, mas voltou, né? Vamos lá. Então, ó, imagina aqui ó, que se fosse um cilindro, né? Isso aqui seria o volume do cilindro, que é a área da base multiplicada pela altura, mas ele sobe reto. Um cilindro que é um negócio parecido com isso, né? Ele sobe reto. Então, é a área da base multiplicada pela altura. Você calcula a área da base e vai subindo pela altura, normal. Né? Aqui não é um cilindro perfeito, né? O volume da pirâmide ou do cone é só dividir por 3. Porque, ó,
Obviamente, vocês estão vendo que o cone que está ali dentro, né, ó, o cone aqui, ó, ele ocupa uma parte bem menor do cilindro, né? Por isso que é dividido por 3. Então, o volume da pirâmide e o volume do cone, eles são a área da base vezes a altura dividido por 3. Certo? Então, vamos fazer um resuminho aqui agora. Vamos pegar aqui, até esqueci de deixar o desenho, deixa eu pegar o desenho aqui, vamos pôr junto ali, e vamos fazer um resuminho, colocar todas as fórmulas numa página só. No caso do cilindro, é bem mais, do cone, né? Fórmula do cone, é bem mais fácil aqui, porque elas são específicas. A pirâmide tem uma variação muito grande, né? Então, área da base, quem lembra aí? A área da base é essa parte aqui, ó, a área do círculo, que é πr ao quadrado. Ó, aqui eu estou usando R minúsculo, porque aqui embaixo está usando R minúsculo também, certo? Lateral. Quem lembra aí qual foi a fórmula da área lateral? Isso. Exatamente. Π vezes R vezes G. Eu chamo de fórmula do RG. Raio vezes geratriz. Certo? A área total. Então, a gente calculou da base, a lateral e a total. Precisa montar uma fórmula específica? Não. Eu acho que se você lembrar que é a parte lateral mais a área da base, já é o suficiente para a gente. Não precisa fazer essa substituição aqui, ó. Não precisa fazer essa. Certo? Só se você for para um vestibular muito aprofundado, você vai fazer um curso muito concorrido, uma medicina da vida, uma faculdade muito disputada, aí quanto mais coisa você souber, melhor. Né? Mas hoje nós estamos falando do negócio básico, que nós temos hoje e amanhã só para falar disso, certo? Então nós estamos indo mais direto, como se vocês não conhecessem nada disso. E, para fechar, o volume. O volume, quem lembra aí? O volume que eu chamo de V. Área da base multiplicada pela altura, né? Plano de H minúsculo, mas tanto faz. Só que daí eu divido por 3. Gente, está aqui, ó. Colocamos na mesa todas as fórmulas que você vai precisar para se virar. Além disso, nós temos aqui um triângulo retângulo aqui dentro, né? Ó. E o triângulo retângulo nada que você precise decorar. Você já sabe, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Identifica que é hipotenusa e tudo bem. Mas eu vou escrever aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Você pode até considerar isso aqui como mais uma fórmula. Certo?